Você já parou para pensar porque muitas vezes parece tão mais fácil ceder ao erro do que viver de acordo com o que é correto e santo? Porque a inclinação para o mal parece estar sempre presente, enquanto buscar a santidade exige esforço, decisão e consistência. Bom, meus queridos, sou Sérgio Silva, sou bacharel em teologia pela graça de Deus. E hoje vamos refletir sobre essa realidade que todos nós conhecemos. Vamos recorrer aos textos originais da Bíblia no hebraico e no grego para entender o verdadeiro significado por trás de palavras como pecado e santidade. E descobrir por que esse conflito existe dentro de cada um de nós. Porque a prática ou inclinação ao pecado é mais fácil do que viver em santidade. Vamos ver o que as Escrituras realmente nos ensinam sobre a nossa natureza, a escolha diária e o caminho que nos leva a viver separados para o Senhor nosso Deus. Antes de começar, meus queridos, eu quero fazer uma pergunta bem sincera para vocês. Se Deus deseja que vivamos em santidade, por que parece tão mais fácil pecar do que obedecer a Deus? Porque muitas vezes a carne nos arrasta para aquilo que sabemos ser errado, enquanto fazer o que agrada a Deus exige luta, vigilância e perseverança. Essa não é apenas uma dúvida dos tempos modernos, meus queridos. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres também de Deus enfrentaram exatamente o mesmo conflito. O apóstolo Paulo chegou a declarar: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Para entender a realidade, precisamos voltar aos textos originais das Escrituras no Antigo Testamento. Uma das palavras hebraicas mais importantes para pecado é shatá, derivada da raiz shatá. O significado literal é errar o alvo. É como se fosse a imagem de um arqueiro que atira uma flecha e não consegue atingir o centro do alvo. Isso nos ensina algo profundo. Pecar não significa apenas cometer atos perversos. Pecado é qualquer desvio de vontade, da vontade perfeita de Deus, e não alcançar o propósito para o qual fomos criados. Mas por que isso acontece com tanta facilidade? A Bíblia ensina que após a queda de Adão, a humanidade passou a carregar uma inclinação para o pecado. Em Gênesis, Deus declara que os pensamentos do coração humano tendem ao mal desde a juventude. Já no Novo Testamento, encontramos a palavra grega, hamartia, que também significa pecado ou errar o alvo. É impressionante como o conceito permanece o mesmo, tanto no hebraico quanto no grego. Pecado é afastar-se do perdão divino. E a maneira com que o pecado se manifesta sempre está ligado, principalmente, ao que os olhos veem. Pois o pecado sempre costuma a se manifestar no que é visível. E tudo que é visível tende a ser de consumo da carne. E é neste contexto que o pecado é mais fácil de ser praticado. Jesus disse que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Existem diversos textos bíblicos nos orientando sobre a necessidade de vigiar com os olhos. Uma pessoa que rouba, por exemplo, precisa ver o objeto e esperar um momento de descuidado da pessoa, um momento de descuido, tá? De uma pessoa para que ela possa ali surrupiar, para que ela possa roubar. Tá? Uma pessoa que cobiça precisa achar valor no que está desejando. Jesus disse que quem olha para uma mulher e deseja no seu coração já cometeu o adultério, já cometeu o pecado. No Evangelho de João 9:41, onde Jesus diz também: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Como agora vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. É claro que este contexto está se referindo a uma cegueira espiritual, e que o fato de ter nascido cego não significa que a herança do pecado original não estava no cego de nascença. Mas observe que a prática do pecado está muito ligado ao que nós vemos. E é mais fácil ser seduzido por aquilo que você vê do que por aquilo que não se vê. A natureza de Davi foi posta em prova quando viu Betseba do seu palácio e foi tentado pelo desejo pecaminoso. E no Novo Testamento,
Isso aprofunda mais ainda essa questão, ao mostrar que existe uma batalha constante dentro do ser humano. Paulo fala de sarx, palavra grega normalmente traduzida como carne. Porém, ela não se refere apenas ao corpo físico. A sarx, ela representa a natureza humana caída, inclinada à rebelião contra Deus. E é justamente por isso que pecar parece tão natural. Ninguém precisa ensinar uma criança, por exemplo, a mentir e a ser egoísta ou a desobedecer. Essa tendência já faz parte da condição humana marcada pelo pecado. Por outro lado, a santidade existe uma transformação enquanto o pecado se manifesta em coisas visíveis. A santidade se baseia em atitudes espirituais, enquanto o pecado alimenta a natureza caída. A santidade fortalece o espírito do homem. Por isso, o apóstolo Paulo diz que existe uma guerra em nós, pois o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. O espírito quer as coisas do céu, a carne quer as coisas terrenas. E é nesse contexto que a carne simboliza os prazeres, a vontade e os desejos pecaminosos, nessas questões de conceitos relacionados ao pecado. É mais fácil praticar o pecado, pois nossa natureza é inclinada para o pecado. Já a inclinação às coisas de Deus é mais difícil e existe uma atitude de renúncia e fé, o que também é dificultoso, pois enquanto a fé se manifesta primeiro na espiritualidade, o pecado se manifesta no físico. Portanto, é mais fácil você acreditar no que você vê do que acreditar naquilo que você não vê. Por isso, viver em santidade, agradando a Deus, também exige a prática da fé, pois está escrito que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. A palavra hebraica para santo é kadosh. Seu significado principal é separado, consagrado, posto à parte. No grego, a palavra correspondente é hagios, que possui a mesma ideia, algo separado do comum para pertencer exclusivamente a Deus. Observe algo muito importante. A santidade não significa perfeição absoluta. Santidade significa separação para Deus. Por isso, Deus aplica a graça para atuar mais sobre o desejo e a prática de se desviar do pecado, de querer fazer a vontade de Deus, do que propriamente da exigência de uma perfeiçõalidade, da exigência de uma impecabilidade que é praticamente impossível ao homem que tem em sua essência a natureza imperfeita. Por isso, uma pessoa santa não é alguém que nunca falha, é alguém que decidiu pertencer a Deus e lutar diariamente para refletir o seu caráter. É exatamente isso que a santidade exige. Ela exige esforço espiritual, enquanto o pecado segue o fluxo natural da natureza caída. A santidade exige que caminhemos contra essa correnteza. Imagine um barco descendo um rio. Ele não precisa fazer esforço para seguir a corrente, mas para subir o rio é necessário uma direção oposta, força e perseverança. Tá? Da mesma forma acontece na vida espiritual. O pecado acompanha a corrente deste mundo, os desejos carnais, tudo o que desagrada a Deus. A santidade exige que escolhemos diariamente seguir a direção oposta, a direção que agrada a Deus. Existe uma boa notícia sobre isso, meus queridos. Deus nunca nos chamou para viver em santidade por nossas próprias forças. Tá? O mesmo Novo Testamento que fala sobre a fraqueza da carne, também fala sobre o poder do Espírito Santo. Paulo ensina que aqueles que andam segundo o Espírito não satisfazem o desejo da carne. Isso significa que a vitória sobre o pecado não acontece apenas pela força da vontade humana. Ela acontece quando permitimos que Deus transforme nosso interior. A santidade bíblica não é uma lista de regras externas, é uma obra contínua do Espírito Santo moldando nosso coração, nossos pensamentos, nossas atitudes. Por isso, quando você sentir que a luta contra o pecado é difícil, lembre-se de uma verdade fundamental.
A dificuldade da batalha não significa ausência da presença de Deus. Pelo contrário, muitas vezes a própria luta é uma evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em você. O pecado é fácil porque segue a inclinação natural, caída do homem, natural da carne. A santidade exige renúncia porque segue a direção de Deus. Mas é justamente esse caminho que conduz à verdadeira liberdade, a comunhão com o Senhor e a transformação que Ele deseja realizar em cada um de nós. Agora, eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que a maior batalha do cristão acontece dentro do próprio coração? Escreva aí a sua resposta nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aí entender o verdadeiro significado bíblico do pecado e da santidade. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Se quiser abençoar o nosso canal, vá em produtos de afiliados. Qualquer produto aí adquirido, você vai fortalecer o nosso trabalho e você terá também parte nesse projeto. Amém, meus queridos? Faça uma visita também ao canal Efeito Bumerangue, Ação Social e Fé, que promove aí a ação social, levando esperança e a mensagem de Deus e às comunidades em geral. Então, meus queridos, é isso. Deus abençoe vocês sempre. Até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tchau e a paz do Senhor Jesus.